Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui para o culto que nós chamamos culto de oração. No entanto, nós estamos tendo aí a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E antes de darmos início nesse culto de oração, nós queremos orar. Então aí no seu lar, curve a sua fronte, feche teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Nesta hora nós iniciamos, Senhor, o culto de oração e nós pedimos que o Senhor abençoe cada ato deste culto, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, abençoe os louvores, a mensagem e tudo que acontecer aqui, ó Deus, aconteça para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos nesta hora ouvir um louvor pelo grupo da nossa igreja e após então o grupo de louvor nós estaremos dando início à mensagem e hoje nós temos um pregador convidado. Então vamos ouvir o louvor com toda a reverência. Olá, queridos irmãos, vamos adorar ao nosso Deus com aquele cântico bastante conhecido de toda a nossa igreja. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Cantemos. Senhor.
Bom, vamos lá então, a Deus seja toda a honra, toda a glória, e nós vamos dar sequência com a mensagem. Hoje está conosco o pastor Cláudio Vieira. Pastor, por fineza, vem aqui. Pastor Cláudio, chamado Claudinho, né, que todo mundo conhece, ficou dodói, mas já está aqui com a gente, e hoje então ele está na escala para trazer a mensagem de Deus para nós. Pastorzão, Deus te abençoe, manda a mensagem aí. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja, graça e paz. Espero que vocês estejam em paz com Deus, em paz com todos. E nessa noite eu estarei falando sobre a alegria de viver em Cristo, baseado em Filipenses capítulo 2, do 12 a 18. Vamos abrir as nossas Bíblias. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e regozijo com vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Na semana passada nós vimos, através do pastor Jean, que Jesus abriu mão dos seus direitos e foi humilhado até a morte, porque obedeceu a Deus. E o resultado foi que Deus o exaltou sobremaneira. A vida obediente e servil de Jesus nos serve de exemplo e como é a vida cristã que devemos ter. Na sequência desse texto de hoje, Paulo nos expôs sobre Cristo e como ele for obediente ao Pai por nossa causa. Nos versículos 12 a 18, ele faz uma aplicação prática do que havia ensinado. Cristo é o nosso modelo de obediência para que nós possamos praticar a obediência. Toda teologia deve nos conduzir à prática. Não lemos a Bíblia apenas para aprender coisas sobre Jesus e Deus, mas para aplicarmos o que aprendemos à ação. No texto que lemos hoje, Paulo nos ensina aos irmãos filipenses a alegria de obedecer a Cristo, viver e guardar a palavra de Deus. Essas três motivações de nossa alegria cristã é que vamos refletir nessa noite. Então vejamos, primeiro, a alegria de obedecer a palavra de Deus. No versículo 12 e 13 diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 3: pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Se há uma palavra que marca a vida cristã, esta palavra é obediência. Esta é uma palavra comum também nos escritos de Paulo. Às vezes ele muda as palavras, mas o conceito é o mesmo, como no caso da palavra submissão. No versículo de 5 a 11 do capítulo 2, Paulo faz questão de ensinar e mostrar como Cristo foi obediente ao Pai, até quando isso parecia lhe causar prejuízo próprio, como a sua morte na cruz por nossa causa.
Agora Paulo inicia o versículo 12 com as palavras: assim, meus amados. Essas palavras ligam o que Paulo vai dizer de agora em diante, com o que ele havia acabado de escrever. Parafraseando, Paulo era como se dissesse: assim como Cristo foi obediente, vocês que sempre obedeceram, devem continuar fazendo isso. Porque para que a igreja seja obediente à vontade de Deus nas Escrituras, Paulo nos deixa algumas questões que merecem alguns destaques. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois indica que a salvação alcançada por nós, que nos foi dada gratuitamente em Cristo e que alcançamos pela fé, deve ser desenvolvida, operada e colocada em ação. A mim me parece que Paulo nos convida a ter uma salvação não apenas intelectual, mas prática. O que aconteceu conosco, a transformação operada por Jesus em nosso coração, precisa ser demonstrada na vida, de modo que todos possam observar. Colocamos nossa salvação em ação se estivermos guiados por Deus. Aqui Paulo mostra a soberania de Deus e nos guia à obediência à sua vontade. Deus, por meio de sua palavra, nos conduz a obedecer e desejoso a ter condições de agir em obediência. Somos responsáveis pelas nossas ações, mas é Deus que nos orienta a segui-lo de forma obediente. Para tanto, é preciso sempre obedecer à palavra de Deus. Se voltarmos nossos olhos para a palavra, no versículo 12, veremos que aquela igreja era obediente enquanto Paulo estava presente, e agora está sendo convidada a continuar obediente, mesmo na sua ausência. Era hora de expor o caráter de cada um. Alguém afirmou que caráter é aquilo que você é, quando ninguém está vendo. Queridos, é disso que Paulo fala. Deus está vendo. Ele é a nossa motivação para sermos obedientes. Olhando a Bíblia, vendo o exemplo de Jesus, precisamos sempre obedecer. Mas veja, há uma segunda motivação para a nossa alegria. Não somente ter a alegria de obedecer, mas também de viver. A alegria de viver a palavra. Façam tudo sem queixas nem discussões, versículo 14. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrela no universo. Paulo continua orientando os irmãos filipenses sobre obediência, mas ele sai do nível de obediência entre os cristãos para uma obediência a Cristo, que transforma a nossa vida, nosso modo de viver e que interfere na sociedade em que vivamos. Em primeiro lugar, para uma igreja que estava vivendo problemas de unidade e de comunhão, e que alguns viviam em conflito e que acabavam por servir a Cristo para promoção pessoal, o conselho do apóstolo era que fizesse tudo sem queixas e discussões. A palavra original traduzida para murmurações fala de conversas secretas, reclamações e bastidores. Aquela situação quando alguém está insatisfeito com alguém, mas que ao invés de procurar a pessoa devida, fica pelos cantos da igreja falando com os outros irmãos, reclamando com os outros, criando ambientes do pecado e da comunhão. Agora, por que então é importante cessar as queixas, discussões e as murmurações? No versículo 15, Paulo diz que o nosso alvo como crentes é nos tornarmos puros ou sinceros, irrepreensíveis, ou seja, que não sejamos passíveis de repreensões, livres de faltas, pois assim fazendo o mundo olhará para nós e verás como filhos de Deus inculpáveis, gente da qual não poderão fazer acusações. Irmãos, o que Deus espera da igreja é um testemunho visível de transformação ocorrido no coração.
Este é um padrão de Deus para a igreja. A condição do mundo que Paulo descreveu não é diferente do mundo que vivemos hoje. É uma geração corrompida, perversa, depravada. Nosso mundo continua assim. Nossa sociedade se perde em corrupção em todos os âmbitos da sociedade. O que ocorre é que a corrupção na política é algo que vemos nas relações do dia a dia. É o gato no relógio de luz, é a nota fiscal que não foi emitida, é a caneta que se leva para casa sem autorização. Além disso, nossa sociedade também se perde em depravação moral. A televisão chama a atenção ou atração para as atividades sexuais do amor. O que tem base bíblica, o que não tem base bíblica. Romanos 1 nos mostra o castigo de Deus sobre a homossexualidade e as práticas imorais deste mundo pervertidos e depravado. É no meio desse tipo de sociedade que a Bíblia afirmou que jaz no maligno, que Paulo está convocando você e eu a sermos irrepreensíveis e sermos luz no meio das trevas, a brilhar como estrelas, como no astro no meio da escuridão. Mas para isso você precisará obedecer na mente e coração e viver na prática a palavra de Deus. Mas como obedecer e viver? Paulo nos ensina algumas outras motivações. Primeiro, a alegria de guardar a palavra de Deus. Versículo 16 e 17, 18 diz o seguinte: 16, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vejam como começa o versículo 16. Leiam comigo, por favor. Retende firmemente a palavra da vida. A palavra grega traduzida como retendo traz um mundo de significados importantes. Na versão que nós usamos, foi traduzido como preservando, mas traz a ideia de segurar algo firmemente para si. Também pode trazer a ideia de atender, aplicar, conferir cuidadosamente. Todas essas ideias são tão importantes aqui. Porque não é simplesmente pegar a Bíblia, abrir o texto e apertá-lo contra o peito e afirmar: estou com a Bíblia na mão. Mas é guardar na mente e no coração. É cumprir o que diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que Paulo ensina aqui é que precisamos conhecer a Bíblia e aplicá-la de modo prático à vida. É preciso reter e guardar na mente, observar cuidadosamente e aplicar o que está escrito no nosso cotidiano. As palavras de Paulo no versículo 17 parece indicar que ele estava disposto a morrer pela causa de Cristo e da igreja do Senhor. A palavra libação indica a figura de alguém que derrama seu sangue numa morte violenta por causa de Deus. Queridos, a palavra de Deus é tão importante que vale a pena dar a nossa vida pela sua pregação. Ela é a palavra da vida. Para Paulo, que amava o Senhor e a sua igreja, e se a igreja de Filipe fosse obediente e se unisse para servir ao Senhor, sua prisão e até possível morte teria valido a pena. Estou disposto a morrer para que todos guardem a palavra e vivam obediente. Esta é a minha alegria. Então Paulo diz aos irmãos filipenses: e vocês também podem e devem se alegrar comigo nisso. Quando eu leio esta carta, me chama a atenção o tipo de crente que Paulo e é o tipo de crente que nós somos na atualidade. É o tipo de crente que devemos nos tornar. Paulo está preso, algemado, dentro da cela,
já sofreu coisas inimagináveis por causa do Evangelho de Jesus, em favor da defesa da fé. Ele não ora a Deus para sair da cadeia. Ele sequer entende a prisão como um problema, mas como uma porta aberta à pregação da palavra. E sua oração era pela igreja. Ele orava e escrevia para a igreja que sejam unidas, sejam obedientes a Cristo, façam diferença na sociedade. Ele se alegra com a obediência na igreja, a ponto de estar disposto a morrer por causa disso. Queridos amigos, como os ouvimos heresia nos nossos dias, como tem gente preocupada consigo mesmo, como tem gente que quer um evangelho de solução problemáticas imediatas, mas que não daria sua vida pela salvação dos outros ou pelo crescimento e pela comunhão de sua igreja. Pelo que você estaria disposto a dar a sua vida? Pelo evangelho ou por sua igreja? Paulo falava da probabilidade da morte, mas a vida por Cristo pode estar disposto a sofrer prejuízo por causa dele. Até onde você iria pelo Senhor? Chegamos à conclusão dizendo o seguinte: a carta da alegria nos chama a atenção para sermos alegres com Cristo, com sua igreja, com o Evangelho. Sermos alegres quando pessoas obedecem a Cristo, vivem a palavra de Deus e dão um testemunho de transformação de Cristo na sua vida. Somos convidados a ter alegria quando nossas igrejas conseguem ser luz em meio às trevas. Somos convidados a nos alegrarmos quando, por Cristo, a sua igreja, em que tivermos que dar a nossa vida. O salvo se alegra em obedecer, viver a palavra de Deus. Mudança de coração resultará em mudanças de vida. Escondi a tua palavra no meu coração. Deus abençoe a todos, graças a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a oportunidade nessa noite, Senhor, de trazer a tua palavra, Deus, de explanar aos corações das pessoas que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor vá adiante delas, ó Deus, dos seus corações, Senhor, trazer paz, Senhor, e alegria, Senhor, de pertencer como sendo salvos ao corpo de Cristo, que é a igreja, Senhor. Dai, Senhor, a cada um de nós, Senhor, a alegria de viver a tua palavra cada dia, Senhor. Sei que vivemos um mundo cheio de tempestade, Senhor, mas alegramos, ó Deus, porque somos salvos, porque confiamos em Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Cláudio, por estar nos ajudando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos ouvindo um louvor ao nosso Deus e com esse louvor nós estamos encerrados. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Muito bom render louvores ao nosso Deus. E eu quero continuar adorando junto com os nossos irmãos, amigo de Deus. Cantemos.